Fala, filhotes, vocês estão vivos? Aqui quem fala é o professor Pedro Mendione, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Belândia. Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar do filósofo neoplatônico, o Plotino, que busca reinterpretar várias questões do pensamento de Platão. E vamos começar falando ele que viveu ali já depois de Cristo, já não está mais no período helenístico, na filosofia grega tardia, ali do final, já no ocaso da filosofia grega, quando começa a despontar a filosofia cristã no Ocidente e começa a entrar em decadência o pensamento grego, o pensamento exclusivamente irracional do Logos, e começa a ser gestada uma filosofia agora mais religiosa, um Logos tentando se adaptar às questões da fé. Plotino, como o último grande pensador talvez desse período, ele vai falar das três hipóstases. E o que são hipóstases? Uma hipóstase é o que? Para os pensadores da antiguidade, em especial Plotino, é uma realidade permanente, algo concreto, fundamental, uma substância. Então são as três substâncias, as três realidades permanentes, concretas e fundamentais de tudo que existe. Então, segundo a reflexão moderna e contemporânea, já tem uma percepção diferente. É um equívoco cognitivo que se caracteriza aí pela atribuição de existência concreta e objetiva, uma existência substancial, a uma realidade fictícia. O Feuerbach vai trabalhar com o conceito de hipóstase, de hipostasiação que nós fazemos com Deus. E, segundo ele, Deus nada mais é do que um ser humano com poderes elevados à máxima potência. Ou seja, quando falamos de Deus, não estamos falando de Deus, mas estamos falando do próprio ser humano e dos anseios e desejos humanos. A teologia não é um estudo de Deus. A teologia é uma antropologia, é um estudo do homem. Então, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando, na verdade, do ser humano. Essa realidade fictícia, abstrata, meramente restrita à incorporealidade do pensamento humano. Mas voltemos aqui o foco para as hipóteses, que são as três substâncias, as três realidades concretas da filosofia de Plotino. Ele começa com uno, que é a primeira hipótese, a primeira substância. Quais são as características próprias ao uno? Tudo começa com uno, é o princípio fundamental. Todo ente é tal por causa de sua unidade, ou seja, porque ele é único. Por isso ele é superior ao ser. O uno é superior ao ser, que é o objeto de estudo da metafísica ou da ontologia. É uma infinita potência criadora, ou seja, está sempre criando, tem o poder de estar sempre criando, e do uno tudo emana no pensamento de Plotino. Ele se autocria, é um autocriador, é uma autoctise, para os gregos, é superior ao bem também, superior ao ser, porque ele é a causa do bem, o bem emana do uno, o uno é o princípio fundamental, lembrando, do uno pode se falar por via analógica, por analogia, ou por proximidade, ou por via negativa. Depois o próprio Tomás de Aquino vai falar isso também, de Deus nós podemos falar que seria esse uno somente por via negativa, ou seja, podemos dizer aquilo que não é, mas é muito mais difícil do que dizer aquilo que é. E a mesma coisa acontece com o uno. As atividades próprias do uno, segundo Plotino, a atividade do uno permite ao uno criar-se, porque ele cria a si mesmo, e ser o que ele é, e está acima do ser. A atividade a partir do uno, ele permite ao uno criar as hipóteses ou hipóstases inferiores, que nós vamos falar sobre elas, a segunda e a terceira hipóstase já. O uno é absolutamente livre e quando cria a si mesmo, mas uma vez criado, ele é forçado a produzir as outras hipóstases. Então ele é livre enquanto cria a si mesmo, mas a partir do momento que ele se cria, ele é forçado, ele é obrigado a criar, a produzir as outras hipóteses que nós vamos falar já. As atividades do e as atividades a partir do são próprias de todas as hipóteses. É uma necessidade que se segue a uma liberdade. Então, primeiro surge a liberdade, da liberdade surge a necessidade no pensamento de Plotino. Então, o nous seria um intelecto, ou espírito, uma inteligência superior, é a segunda hipóstase, que surge a partir do uno, que é a primeira hipóstase. Ou seja, ela emana desse uno. Não é uma criação a partir do nada, como é para os cristãos, mas é uma emanação. Do uno sai a sua segunda hipóstase, o uno, que é a primeira hipóstase, sai o nous, que é a inteligência, o intelecto, o espírito. Enquanto o pensamento rompe a unidade do uno, aí cria a dualidade, introduzindo a dualidade, o pensamento, que é o uno, e o pensado, que é o nous, o intelecto, o espírito, a inteligência. E é a multiplicidade das ideias que pensa. Então, aqui está a questão do pensamento, as múltiplas ideias, todas elas surgem a partir dessa segunda hipótese, que é o nous, o intelecto, a inteligência, o espírito. Portanto,
mas ao mesmo tempo muitos. Há uma unidade porque emana do uno, mas é muitos. As ideias pensadas pelo Nous, em certo sentido, correspondem às ideias platônicas, às ideias do mundo, das ideias do mundo ideal, o mundo inteligível de Platão, enquanto são um verdadeiro ser. Ou seja, a verdadeira realidade está nessas primeiras hipóteses, no uno, e depois no que deriva dele, o intelecto, a inteligência, o espírito, o Nous. Em outro sentido, elas se diferenciam porque não são puro inteligíveis, né? Ao mesmo tempo que é parecido com o mundo inteligível de Platão, tem algumas diferenças, porque não são puro inteligíveis, não são formas puras, mas são também inteligências, e portanto são forças ativas, elas mesmas criadoras de todas as coisas. Então, uma inteligência que cria, um intelecto, um espírito, um Nous que cria. O Nous é, portanto, o pensamento por excelência, né, verdadeiro pensamento, ser por excelência, por via das ideias que contém, e vida também por excelência, enquanto a atividade do pensar é a mais alta forma de vida do pensamento de Plotino. Então o uno devia tornar-se Nous, ou seja, inteligência, para poder pensar. Então, do uno, surge a inteligência que pensa as ideias, e a partir das ideias vai surgir a alma, que é a terceira hipóstase de Plotino. A alma tem como atividade específica de criar o mundo. Então existe uma alma, não a nossa alma, mas uma alma superior, uma alma metafísica, vamos dizer assim, que cria o mundo. Essa alma que possui inteligência, que derivou do uno e derivou também do Nous. A última deusa, isto é, a última realidade inteligível também, seria algo do mundo inteligível de Platão ali. A alma também é una e muitos, assim como o Nous, ao contrário do uno, que é só um uno mesmo, né? Em sentido horizontal, então não está mais vertical, enquanto o Nous é mais vertical, né? Enquanto se divide nos vários corpos em sentido vertical também, né? Enquanto é hierarquicamente subdividida em a alma suprema, que permanece em estreita união com o espírito, o Nous, e com o uno. É a alma do todo, que cria o cosmos físicos, ou a alma do universo, vamos dizer assim. E as almas particulares, que são as nossas almas, que descem para animar os nossos corpos, que dá vida para a gente. As nossas almas que depois um dia vão retornar para o uno, da onde que elas emanaram, surgiram, foram criadas. Não é como um demiurgo platônico que molda a matéria, mas é uma forma de derivação. Do uno vai saindo todas as coisas, da emanação. É um conceito um pouco diferente. Então a essência da alma é, em todo caso, única, né? E portanto ela está toda em tudo, então tudo tem alma. O universo tem alma, né? Existe uma alma suprema também que está em união estreita ali com a inteligência, com o Nous. O uno devia tornar-se alma para poder criar, para poder criar todas as coisas. Então a alma seria esse espírito, que cria toda a realidade, ou que ajuda do uno a emanar toda a realidade. Ele vai falar também, além das hipóstases, as três hipóstases, que são, lembrando, as três hipóstases, o uno, do qual tudo deriva, o Nous, que é a inteligência que deriva do uno, que cria as ideias, e a partir daí a alma emana, vai emanando, saindo do uno, a alma que é a terceira hipóstase, e a alma ela tem diversas formas de expressão. Tem a alma inteligência, que está ligada ao Nous e ao uno, a alma do todo, do universo. O universo tem uma alma, e as nossas almas particulares, dos seres vivos que animam os corpos. E tem o ser humano. Ele vai falar também do ser humano, a sua filosofia. O homem é, sobretudo, uma natureza espiritual. Nós somos a nossa alma. Aqui ele coincide com Platão, e o próprio Sócrates também dizia a mesma coisa. Ele, portanto, tende a reunir-se com a sua origem, isto é, com o uno. Então, quando a gente morre, a nossa alma, que participa da alma da terceira hipótese, vai retornar para o uno, da onde ela emanou. Essa tentativa de realizar-se como um processo chamado de via do retorno. Então, do uno a gente saiu, e do uno para o uno a gente há de retornar. O que acontece aí por meio da virtude, por meio da prática das boas ações, da disposição para a prática do bem, da erótica também, que é o desejo, e da dialética. A erótica aqui não é exclusivamente o desejo sexual, mas o desejo. É a dimensão do desejo, o desejo de voltar a ser um com o uno, e da dialética também, da oposição de ideias, da contraposição de pensamentos. Então, o ser humano consiste em uma progressiva simplificação, eliminando tudo o que é múltiplo e material. O múltiplo está relacionado, ligado à matéria nesse aspecto, e a matéria é inferior.
a alma ao nous, ao uno, ao universo espiritual ou metafísico. Até o momento do êxtase, né, o da união mística com a primeira hipóstase. Isso depois vai acabar influenciando muitos os pensadores cristãos nessa questão da união mística e com o único que seria Deus. Então eles vão substituir esse Deus. As três hipóteses aí, ou hipóstases seriam a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Criador, o Uno, o Filho seria a inteligência que veio, o Logos, que se encarnou, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, e a alma seria o Espírito de Deus, que hoje guia a igreja, né, e guia também o ser humano para o retorno a Deus. Isso pensando Plotino numa perspectiva cristã, que é o que, por exemplo, vai fazer Santo Agostinho. Então o homem deve desposar-se de tudo. Já tem uma ideia de ascese aqui, que os cristãos também vão pegar bastante a igreja primitiva ali, com os padres do deserto. Depois o Santo Agostinho vai ser muito influenciado. E esse aspecto aí que vai negar as paixões do corpo, o apego às coisas materiais. O Santo Agostinho vai falar da cidade de Deus, a cidade dos homens. A cidade de Deus é a cidade que vive, a civilização que vive em busca do céu. A cidade dos homens seria essa cidade corrompida, nossa, aqui apegada às coisas materiais, né? Uma amou de tal maneira a Deus, né, que abandonou esse mundo para viver essa união mística com Deus, e a outra foi de tal modo apegada a esse mundo, que a que se prendeu e a que se perdeu. Então o homem deve despojar-se de tudo, principalmente das questões materiais, e se apegar às questões espirituais da alma. Aqui também no pensamento de Plotino, a matéria é o produto da alma, é derivado da alma, é a concretização da alma, mas tem mais força de contemplar sua fonte, por isso é estéril e não cria mais nada. Então a matéria não cria, a matéria é criada, mas não cria coisa alguma. A matéria só pode ser transformada, né? Não criada, ou não tem capacidade de criar. A matéria deve ser sustentada pelas almas que nela traduzem as ideias do nous. Então a matéria, as ideias do nous, da inteligência, vai moldando a matéria e dando forma, as mais diferentes formas a partir da invenção e através da ação do homem principalmente, que é dotado de alma, aí que é a terceira hipóstase. Então aqui nós temos um pouco do pensamento de Plotino, espero que vocês tenham compreendido, que possa ajudá-los aí na compreensão desse filósofo tão importante para a história da filosofia e para a história principalmente do cristianismo. O cristianismo ali da patrística, dos padres da igreja, em especial o Santo Agostinho, tem uma influência muito forte no pensamento dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.